Fala aí pessoal, tudo bem? Falando mais um Fiagro aqui, mais um que a gente acompanha mensalmente, o KNCA11, que é o Fiagro da Quineia. E esse Fiagro me chamou a atenção porque eu falo para vocês que eu evito ficar vendo outros canais de YouTube e fóruns até para não contaminar a minha análise. Eu tenho um Twitter que eu sigo, que é o Feed Cri News. E ele colocou, acho que foi hoje, agora eu tô gravando no dia 20, né, esse vídeo, gravou e saiu sobre alguns problemas de alguns CRAs do KNCA. E aí eu fui dar uma olhada nesses CRAs, né, para ver que problemas que eles tinham. E aí você vai nesses fóruns tipo Clube FI, meu Deus do céu, parece, eu avisei, Fiagro é o conto do vigário, aquele monte de coisa que a gente vê e de fato ninguém para ler documento. Isso que me assusta um pouco quando a gente faz esse tipo de análise. Obviamente a gente tem que se preocupar, a gente sabe que vem a quebra de safra aí, sabe que alguns fiagros de fato exageraram na dose, assim como fundos de papel também exageraram na dose. E o KNCA, por ser da Quineia, eu até cheguei a comentar um ponto com vocês, que é essa questão. A gente já vai falar um pouco sobre o relatório agora. Engraçado que eles colocaram dessa vez relatório intermediário de fevereiro, eles pularam de dezembro e vieram já para fevereiro. Não entendi por que eles colocaram isso. Mas eu já tinha comentado com vocês que essa carteira CDI mais 5 é uma carteira bem agressiva comparado com os outros fiagros que a gente tem aí. O Fiagro, o Rura, se eu não me engano, é CDI mais 3, o Snag CDI mais 3 também. Então é uma carteira agressiva. Mas assim, existe a quineia por trás, né? A gente não vai também, a gente precisa confiar um pouco na gestão. E quando a gente fala em investimento de fundo de papel, e no caso do Fiagro é basicamente investimento de fundo de papel, a gente tem que confiar na gestora. Então, tomem muito cuidado com o que vocês leem, pessoal, e sempre busquem as informações. Eu já vou mostrar para vocês alguns pontos, só para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. E se vocês não viram o que é o conceito de Covenant e Weaver, assistam o vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo, que é, agora qual Fiagro que foi? Eu acho que foi o CPTR. Foi o CPTR que eu falei, que eu expliquei o conceito de Covenant, de quebra de Covenant, de Weaver. Eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem. Assistam para vocês entenderem quando eu estiver falando sobre isso aqui. Então vamos lá, o relatório é de fevereiro, mas é referente a janeiro. Ele é um fundo grande, eu cheguei a comentar no relatório passado que eu estava achando que vinha emissão nele, mas em princípio não. Cota de mercado 105, patrimonial 103, 1,15 por cota, um baita de um retorno que esse fundo vem pagando. Também a taxa de carrego dele é alta. E aqui a parte de alocação é 89% em CRA, 6,2% em FDIC, que é uma maneira de um fundo Fiagro investir, por exemplo, em CPRs. Isso eu expliquei no vídeo do Snag, que foi uma dos motivos que eles lançaram, a Suno lançou o FDIC do Café 11 para poder investir em CPR, porque Fiagro não pode investir em célula do produtor rural, então eles investem no Café 11 para poder ter acesso aos CPRs. Então aqui é uma estratégia que os Fiagros usam, né, de pegar FDIC, mas é 6% do PL e caixa, né, parte de caixa. Na parte dos CRAs indexados ao CDI, 60% é CDI, uma taxa que eu considero relativamente alta, CDI mais 5%. Embora o CDI esteja caindo, mas é uma taxa alta. E a parte de IPCA, que é 29%, IPCA mais 7,9%, aí a gente pode até considerar um pouquinho menor. 1,15 de distribuição, cobra 1,20 de taxa de administração. Aqui, algumas compras que o fundo fez, 160 milhões, bastante coisa até. Uma grande parte foi no FDIC Indigo, o Indigo está baseado nos recebíveis de contratos de compra e venda performados da Indigo Brasil, subsidiária da brasileira Indico Agriculture, que é uma empresa de tecnologia, desenvolvedora de insumos biológicos. Então é um FDIC até razoavelmente puxadinho, né? Não como a própria carteira, mas e foi 140 milhões. Compraram 2 CRAs, um da Caramuru Alimentos e um do Minerva, que é de proteína animal. IPCA mais 7, IPCA mais 7,5. E aqui um ponto que até os primeiros relatórios eu falei que ele era muito concentrado no sucro alcooleiro, vem reduzindo um pouco, ainda é bastante concentrado, mas a gente vai falar um pouco. E aqui um ponto
que é muito importante, até para deixar um pouco, acalmar um pouquinho, deixa eu só beber uma água aqui. Até para acalmar um pouquinho os ânimos, a própria gestão fala: destacamos que a carteira de ativos do fundo permanece saudável e sem casos de inadimplência. E aí vem esse carnaval todo falando de fiar. É que eu não quero pôr os comentários aqui para vocês verem, mas entrem nos comentários do. No Clube FI do KNCA, vocês vão ver o que eu tô falando. Nada contra nenhum, nem conheço ninguém lá, mas eu acho que é muito exagero, é muito. As pessoas não abrem os documentos para ver. Uma pessoa citou os documentos lá, mas aí já vem aquele monte de comentário e ninguém para ler os documentos, né? Tanto é que. Aí tem até uma pessoa que fala: mas como que é possível o fundo colocar essa mensagem que tá saudável se tem aquele monte? É porque aqueles problemas não refletem inadimplência. Isso que as pessoas não conseguem entender. Mas vamos lá, para não perder a paciência aqui. Então a carteira do CRA é taxa de aquisição 5,4, que é o que eu volto a falar, é pesada. Ele aumentou bastante a parte de produção de insumos, que, se eu não me engano estava em 9%, aumentou em quase 10% a produção de insumos. E açúcar etanol continua 37%, ainda é alta, mas vem caindo. E é um ponto que, se a gente for avaliar, ele se tiver uma quebra de safra, por exemplo, a gente talvez não, o KNCA não sofra com ela. Esse é um ponto que a gente tem que avaliar. É um fundo que praticamente não negociou abaixo do valor patrimonial. Ele chegou um momento aqui abaixo do valor patrimonial, mas ele ficou sempre acima, então foi difíceis momentos de entrada no fundo. Aqui a parte do resultado, gerou um baita resultado, por isso que é mais um motivo que pode ser que venha emissão aí, não tem como ter certeza, mas guardaram ainda mais 4 centavos para reserva. Então eles estão com 10 centavos, até para manter esses rendimentos aqui, se quiserem subir, mas alguns meses eles pagaram 1,40, até aqui a taxa Selic era alta ainda, né? Mas isso é importante. Aqui é o ponto que todos os fundos da Kinea fazem, que é a parte de IPCA, como ele é um fundo de distribuição regime competência, a parte IPCA refere-se sempre a 2 meses, 2, 3 meses antes. Então eles pegaram novembro 30 e dezembro 56 e janeiro vem 40, então é mais um rendimento aí que é importante para vocês ficarem atentos. E a parte de Selic, aquela questão que eu sempre falo para vocês, que a Selic, o CDI, ele reflete dia a dia. Então, se um mês tem mais dias úteis, vai ter mais rendimento. Que a parte de cota diária, acessibilidade, ele está nessa faixa de R$ 103,90, R$ 104 reais. E aqui a carteira de ativos. E aqui eu marquei os 3 ativos que, em tese, estariam com problemas, né? O Inove, o Cepera e o Magcampo. Então eu fui lá na Vortex olhar, pegar alguns documentos. Por exemplo, o que tem na Cepera? Que é eu fui lá no site e peguei essa ata aqui. Na verdade, é uma notificação dando prazo para apresentação de documentos. Então eles colocam aqui, ó: a garantidora se obriga a enviar à credora, ao agente fiduciário, a versão originária emitida eletronicamente desse contrato, vocês eventuais, blá, 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 da alienação de bens imóveis. Se obriga a enviar a credora, a gente fez a versão original emitida eletronicamente desse contrato. Então, pessoal, olha só. Na verdade, não tem. Aqui, ó. O emitente se obriga a apresentar a credora, dias contados da assinatura do contrato, de alienação financeira expectável sob pena e caracterização automática desta CPRF, data de vencimento. Então, na verdade, aqui o que a gente está falando, a gente não está falando de inadimplência. A gente está falando que o devedor ele foi notificado a apresentar alguns pontos, que pode ser, inclusive, uma quebra de covenant, que a gente já falou sobre isso, que pode acontecer, ainda mais nesse momento, ainda mais CRIs, se a gente for pegar aqui CRIs com taxas altas, isso pode acontecer de fato, são quebras de covenants. Por exemplo, a empresa chegar a ponto de se alavancar mais do que precisa. Então aqui eles estão falando, ó, a razão da garantia é ser calculada anualmente pela credora até dia 30 de maio de cada ano, com base no laudo de avaliação mais inventário. Então, em tese, eles estão pedindo mais documentação. Nada nada de inadimplência, nada de problema ainda. Então, obviamente que isso acende um sinal de alerta para a gente ir monitorando, mas não tem nada de problema ainda. E, por exemplo, no caso que o que tem mais de concreto aqui, se a gente pegar, eu até vi isso dando uma olhada nas documentações, que é o do Inove, que já é uma proposta de waiver.
Ou seja, já é um perdão da quebra de covenant que teve. Eles até colocam aqui, ó, aprovar a concessão de anuência prévia para eventual descumprimento do item da célula de produtor rural com liquidação emitida pela Inove, no fator que se trata sobre o desenquadramento do índice financeiro. Então, olha só, a gente está falando aqui que não é inadimplência, não é problema de pagamento, é uma quebra de uma garantia. Do Covenant que a gente fala, que eu expliquei para vocês no vídeo do CPTR, que é uma garantia moral, que é você falar, ó, nesse caso o índice financeiro tem que ser tanto e eles ficaram acima ou abaixo, aí depende de qual que é o índice que a gente está falando aqui. Então, nesse caso, está se montando uma assembleia para aprovar o IVER, ou seja, o perdão dessa quebra. Então a gente tem que tomar um certo cuidado de tomar, não, vou sair vendendo tudo porque eu vi lá no fórum que Fiagro é o conto do vigário. Pessoal, tomem cuidado. Mas um ponto que eu quero voltar para vocês, isso eu já venho avisando, comparem os ativos, vejam taxas, isso é um ponto que eu ensino na mentoria, até para você pontuar e chegar no preço do ativo, é você comparar com pares, ver carteira. Poxa, por que se um CRA está com um pouco mais de risco, eu preciso uma taxa, né, de carrego maior do que o outro, em tese ele tem mais risco, e esse risco eu preciso embutir no meu preço que eu vou pagar nele, no preço máximo. Então tomem muito cuidado com isso, tá, pessoal? Então esse é o ponto que eu queria passar para vocês, aqui são todos os devedores. Então em tese não tem, assim, teve algumas compras boas, eles compraram, basicamente foi essa compra do CPR, né, da Índigo, mas em tese assim, não tem muito, e eles investiram até na parte sênior, né, que é a parte mais segura do ativo. Então assim, não tem nada de problema ainda, é bom acompanhar, bom monitorar, é um fundo da Quineia, a gente tem que sempre levar isso em consideração também. E é isso, pessoal, leiam os documentos, não se baseiem no que eu tô falando, vão atrás das informações também, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.